Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nessa manhã é um texto bastante conhecido, o texto da tentação do Senhor Jesus no deserto. E esse texto vai nos dizer o seguinte, está em Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrando me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui de baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Esse texto é um texto muito conhecido, e talvez a primeira coisa que nós precisamos perceber nesse texto é que Jesus é levado ao deserto não por Satanás, mas pelo próprio Espírito Santo. E é o próprio Espírito que deixa Jesus ali para que Jesus fosse tentado. E então Jesus é tentado por Satanás, e ele é tentado especificamente de duas maneiras diferentes. A primeira maneira, Jesus é tentado na sua carne. A Bíblia vai nos relatar, como nós lemos, que Jesus estava com fome, a sua carne necessitava de comida, o seu corpo necessitava, tinha algumas necessidades. E então o diabo vem diante dele e diz o seguinte: olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Muitas vezes nós também somos tentados nas nossas fraquezas, muitas vezes nós somos tentados na nossa carne, muitas vezes nós somos tentados em satisfazer os nossos próprios desejos, talvez de maneiras ilícitas. Não é errado que a gente coma pão, não é errado que a gente satisfaça alguns dos desejos da nossa carne, desde que isso esteja amparado pela palavra de Deus, desde que isso esteja de acordo com a palavra de Deus. O que Satanás propõe a Jesus naquele dia é que ele satisfaça os desejos da sua carne, passando por cima da vontade de Deus, passando por cima daquilo que Deus queria. Então, Satanás tenta usar as fraquezas do Senhor Jesus, a sua fraqueza física contra ele. E muitas vezes ele também vai tentar isso contra as nossas vidas. É por isso que o Senhor Jesus vai nos dizer: olha, vocês precisam vigiar, vocês precisam orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Satanás vê que ele não consegue tentar Jesus, porque Jesus vai dizer que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede de Deus. E quando Jesus diz isso, ele está dizendo que nós não somos apenas os nossos desejos, nós não somos apenas os nossos instintos, mas nós temos também a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus que nos alimenta. Muito mais do que o pão, nós podemos ter o nosso corpo com as nossas necessidades não sendo supridas, mas quem nos supre é o nosso Deus, porque a sua vontade é o nosso alimento. E ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Satanás vai tentar Jesus agora no seu espírito, quando ele vai dizer: olha, se tu és filho de Deus, então pula desse monte, então se joga daqui de cima, porque também está escrito que aos teus anjos te dará ordem para que te guardem. E Jesus então vai dizer: olha, eu não vou
ser tentado desta maneira e eu não vou cair nesta tentação, porque embora também esteja escrito que o meu Pai pode me guardar, eu não vou testá-lo, eu não vou duvidar de que ele pode me guardar. Perceba que a grande estratégia de Satanás aqui é fazer com que Jesus duvide da promessa de Deus e que ele teste a Deus para ver se Deus realmente estava falando a verdade ou não. E muitas vezes, quando nós somos testados no nosso espírito, aquilo que Satanás vai fazer na minha e na sua vida é testar a minha e a sua vida e dizer, olha, veja se Deus realmente vai cumprir a sua promessa. Será que Deus realmente estava querendo dizer aquilo que ele disse? Será que realmente Deus irá te guardar todos os dias da sua vida? Será que Deus realmente te ama? Será que Deus realmente perdoou os seus pecados? Será que ele realmente é poderoso para guardar a sua vida nas suas mãos? Essa é a nossa grande tentação. A tentação de pôr em dúvida a palavra de Deus e de testar a palavra de Deus. Jesus foi tentado na sua carne, Jesus foi tentado no seu espírito. E ele venceu essas tentações através do Espírito Santo e através do poder da própria palavra de Deus. Porque todas as vezes que Satanás o tentou, ele respondeu da seguinte maneira: está escrito. Está escrito. Então que você possa ter cada dia mais firme, ter cada dia mais dentro do seu coração a palavra de Deus. Porque é com ela que você vai vencer todas as tentações de Satanás. Com ela é que você vai vencer a fraqueza da sua carne, as necessidades da sua carne que muitas vezes contradizem a palavra de Deus. É com a palavra de Deus no seu coração que você vai resistir não apenas às tentações carnais de Satanás, mas também às tentações espirituais, de tentar duvidar, de tentar fazer eu e você duvidarmos de que Deus é Deus, de que Ele governa sobre tudo e sobre todos, de que Ele nos ama, de que Ele cuida de cada um de nós. Que Deus abençoe demais o seu dia, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Um grande abraço e até a próxima.